Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro de campeonato que está em curso. Eu só estou fazendo esse vídeo porque eu acho que é, ficou algumas coisas esquisitas após o Fla-Flu, né? A vitória do Flamengo no final do jogo, gol do Pedro, que entrou aos 26 minutos, fez o gol aos 39. A declaração do Pedro, é o que estava escrito na camisa dele, a declaração do Felipe Luiz. E aí eu vi muitos canais, tanto de TV aberta quanto TV fechada, quanto de YouTube, colocar algumas frases, né, alguns títulos e debater algumas coisas que para mim beirou ao oportunismo, tá? E aí pelo fato do Pedro ter entrado e ter feito gol, já colocaram o Felipe Luiz como vilão, o Pedro como mocinho. Agora o Pedro é a tal tábua de salvação. Então, cara, eu resolvi fazer isso porque eu acho que tem que ser, talvez, a última vez que fale desse assunto em relação a Felipe Luiz e Pedro. Felipe Luiz e diretoria, não. Felipe Luiz e diretoria é outra situação. Felipe Luiz, Pedro e diretoria é uma outra situação que eu também enxergo de uma outra maneira, tá? Então, cara, o tema tá aí. Como é que fica agora a relação, né? Pedro, Felipe Luiz, diretoria, após esse Fla-Flu, após o Pedro ficar 2 jogos afastado, entrar aos 26 minutos, tendo sido a última opção, né? Porque ele iniciou com o Alacian, ainda botou o Juninho, o Bruno Henrique não estava. Então, como é que fica essa relação depois desse cenário, né, teatral que aconteceu, jogo feio, jogo ruim, os dois times não jogando nada, o Flamengo com a dificuldade de fazer gol, o Pedro entra, tem uma chance, claro, o Fábio faz uma grande defesa, uma das poucas defesas que o Fábio fez no jogo todo, depois ele faz um gol se jogando. Como é que fica isso? Então, eu vou falar, na minha opinião, como é que fica. Talvez eu seja bem polêmico, no meu ponto de vista. E algumas frases, alguns títulos, né, que colocaram falando desse assunto, tá? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membro do canal Deu com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com seu frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, não dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você dar pontos ao vídeo que você assiste. Hypar é fácil, depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, você vai lá e clica. Tá? Você pode fazer isso 3 vezes no mesmo vídeo durante uma semana. Então, além de curtir e compartilhar, não deixe de hypar. Então vamos lá, cara. Primeiro ponto. Pelo fato do Pedro ter entrado no jogo e ter feito o gol e ter dado a vitória ao Flamengo, quer dizer que ele é o mocinho, é o inocente de tudo. O Pedro não errou em nada? Não. Essa situação, Felipe Luiz e Pedro, o que que muda? Na minha opinião, continua a mesma coisa. Você sabe por quê? A mesma coisa como? O Pedro, para jogar, ele vai ter que desempenhar.
O Pedro colocou na camisa, quando ele fez o gol, Jesus é o suficiente. Uma frase linda, né? Jesus é o suficiente. Mas na própria Bíblia, o Pedro sabe disso. Diz que a gente tem que trabalhar. A gente tem que se esforçar. A gente tem que se dedicar. Ou Pedro quer ficar sentado lá, vendo seus companheiros treinando, correndo pra caramba, suando pra caramba, e ele fica lá, não. Eu tô aqui, eu vou correr um pouquinho, vou fazer um migué, porque na hora do jogo Jesus é suficiente e ele vai me ajudar. Porra, não é assim. Não é assim. Se ele é o evangélico, católico, que seja, e conhece, ele sabe que na própria Bíblia diz que tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que fazer por onde, né? Então a frase é muito bonita, mas com a realidade não basta só Jesus. Ele tem que fazer por merecer, porque a impressão que dá é que ele não precisa de nada, precisa sim, ele precisa treinar. Ele precisa treinar igual a todo mundo, irmão. Tem que treinar igual a todo mundo. Uma coisa é você estar sendo injustiçado. Você está treinando, se dedicando e estão pegando no teu pé. Estão sendo injustos com você. Isso é uma situação. Deixa eu até carregar aqui o meu notebook, senão daqui a pouco ele para. Isso é uma coisa. Igual a gente já escutou histórias. O próprio Diego Ribas, uma vez, deu uma entrevista, né, junto com o Felipe Luiz. Falaram, nós não gostávamos do Paulo Souza. Mas o que, é que a gente fazia? Treinava mais ainda. O Diego falou que diversas vezes na carreira dele, o cara todo jogo tirava ele. Todo jogo tirava ele. Ele falou, o que foi que eu fiz? Corria mais, treinava pra cacete só pra deixar ele incomodado. E aí, os jogadores ficavam incomodados também, que via que eu tava treinando muito e o treinador todo jogo, porra, me tirava. Ou seja, é diferente. Aí, Jesus é o suficiente, porque chega lá, vai falar: não, garoto, você está se dedicando, eu vou te ajudar. Minha opinião. Então, esse é o primeiro ponto. Aí teve uma outra frase que eu vi: os humilhados serão exaltados. Porra, irmão, eu estou tentando entender aonde é que o Pedro foi humilhado. Onde é que o Pedro foi humilhado? Em toda essa situação eu não vi humilhação nenhuma. E aí, é, eu entendo. Jogadores são diferentes, as pessoas são diferentes. Tem pessoas que são mais sensíveis psicologicamente, tá? Tem outras que são mais fortes. Para abalar algumas pessoas tem que acontecer alguma coisa muito, mas muito grave. E o Pedro disse que o print que soltaram lá dos valores de 15 milhões de euros mexeu com o psicológico dele para coisa e tal. Tô falando que é mentira, não. Agora a gente tem que lembrar o seguinte: os caras que já estão condenados, tá vendo, Filipinho? E aí? Olha o Pedro. Vamos lá. O Pedro não é primário. Dorival já reclamou dele, dessa preguiça dele de treinar. O Rogério Ceni, o Davi Luiz já falou. E a gente tem que lembrar o seguinte: o Felipe Luiz jogou com o Pedro. O Felipe Luiz treinava com o Pedro. O Felipe Luiz sabe que o Pedro fazia corpo mole em treinos. O Felipe Luiz ter explanado daquele jeito, ele já estava por aqui com o Pedro. O tanto, só para lembrar os que. Ah, porque o Pedro fez o gol, o Felipe Luiz está completamente errado. Não. O Felipe Luiz continua certo no que ele fez.
Pedro, como eu falei, já tem esse histórico, né? De ter que empurrar. E tem alguns detalhes interessantes. O Felipe Luiz conversou com o Pedro e com a Arrascaeta. E falou: ó, vocês vão ter que se dedicar mais na marcação. O Arrascaeta reclamou do Pedro, que ele estava correndo para marcar e o Pedro não estava fazendo nada. Aí o Felipe Luiz foi obrigado a colocar um ou outro, porra. Não dá para você colocar os dois. Do jeito que o Felipe Luiz arma, ele queria botar os dois. Mas os dois, todo mundo falou. A torcida toda do Flamengo falou. Todo mundo falou. Tendo Arrascaeta e Pedro junto, a marcação na frente, pressão, igual todo mundo gosta, não funciona. Mas não funcionava por quê? Porque um corria e o outro não. E o que não corria era o Pedro, porra. Então o Pedro teve um problema com a Arrascaeta também. Os jogadores do elenco, os principais, tiveram uma reunião com o Pedro. Não adiantou nada. Então o Felipe Luiz estava errado só porque o Pedro agora fez o gol. Outro detalhe. Em nenhum momento, eu não me lembro ter visto, o Felipe Luiz diz que não contava com o Pedro. Em momento nenhum. Quando o Pedro voltou da contusão, toda a entrevista do Felipe Luiz, o Felipe Luiz falava a mesma coisa. Pode pegar. Pode pegar as primeiras entrevistas do Felipe Luiz após a volta do Pedro. Ele falava a mesma coisa. Só depende dele se condicionar e ficar igual aos companheiros. Toda a entrevista do Felipe Luiz ele falava isso. Ele tem que se condicionar, só depende dele. Por que o Felipe Luiz sempre falava isso? Só depende dele. Porque sabe que o Pedro fazia corpo mole. Não é de hoje, irmão. E aí, os humilhados serão exaltados. O que humilhou o Pedro? Ele disse na entrevista que ele entendeu que a diretoria faltou com respeito com ele, para coisa e tal. Cada um tem um padrão de entendimento. Na verdade, o idiota que fez isso, ele está desvalorizando o patrimônio do Flamengo. Ele está ele está tirando valor, né? Do patrimônio. O Pedro é um patrimônio do Flamengo. Quando ele divulga um post desse, ele está desvalorizando o seu ativo, pô. Pode ter diminuído um pouco o Pedro, porra, mas está longe de ter sido humilhado, né? Está longe de ser humilhado, de ser humilhação. Ah, esse diretor ou a diretoria não deu valor por tudo que ele fez pelo Flamengo? Concordo. Não devia ter divulgado. Até se quisesse vender ele por 15 milhões de euros mesmo, tinha que ficar quieto. A divulgação foi uma maneira de criar um problema. Nítido. De criar um problema. Que o Boto tem até vontade mesmo de explodir com o Pedro, tirar o Pedro, mas ele tinha que ficar na dele. Foi um erro. Mas, na minha opinião, está longe de ser humilhado. O lado do Felipe Luiz. O Felipe Luiz falou o que estava acontecendo. O treino dele ele foi o pior, disparado. Tinha coisa que beirava o ridículo para um jogador de futebol profissional. Para o Felipe Luiz ter falado isso, é porque o Felipe Luiz já estava de saco cheio. Já não aguentava mais falar com ele. Ah, fiquei abalado com o que a diretoria fez. Vou falar. Eu respeito, nem todo jogador tem um mental. E olha que de mental eu respeito muito, tá? Doenças mentais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade.
eu respeito muito, porque eu tive, não tenho vergonha, síndrome do pânico. Fui parar no hospital, fiquei no soro, passei por um período muito complicado. Esse canal aqui e as minhas plantas que eu tenho na minha casa foi uma forma, um escape para mim, para a síndrome do pânico. Então eu sei, eu respeito. Agora o Pedro tinha que dar uma olhadinha pro lado, ou o Pedro não, quem colocou que ele foi humilhado, tem que dar uma olhada pro lado. Olha a situação que o Bruno Henrique está passando. Olha a situação do Bruno Henrique é muito pior do que um print desvalorizando o Pedro. A situação do Bruno Henrique de ficar preso, de ser banido do futebol. Olha a cabeça do cara como é que fica. Porra, não dá nem para comparar o problema do Pedro com o do Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava treinando. Ah, ele deu uma caída. Continuou treinando normalmente. Respeitou os companheiros. Há um tempo atrás, o Michael. Pô, o Michael teve um problema de vício. Estão lembrados? Que ele falou uma vez que o Marcos Braz foi lá para ajudar ele, que ele queria se matar, em depressão. Olha o problema do Michael. Respeito se o Pedro se sentiu ofendido. Agora, humilhado, o Pedro não foi humilhado, irmão. Nem pela diretoria e nem pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz e Pedro, precisam ser amigos? Absolutamente que não. O Pedro só tem que fazer o que o Felipe Luiz pede. Se o Pedro não fizer o que o Felipe Luiz pede, o Felipe Luiz tem que tirar ele. Ah, no próximo jogo o Pedro tem que ser titular, desde que treine bem, porra. O Felipe Luiz nunca falou que não precisa do Pedro. Felipe Luiz sempre exaltou o Pedro, sempre. Eu preciso do Pedro, eu conto com o Pedro, o time precisa do Pedro. Nós não temos um centroavante que me entregue 90 gols em 3 anos. Felipe Luiz sempre exaltou o Pedro. E ele disse, ele não precisa falar comigo, ele não precisa me dar abraço. Ele só tem que fazer o que eu peço e desempenhar lá. Simples. Fazer o que todos os outros fazem. Não precisa ser meu amigo. Todo treinador e jogador são amigos? Não. Jogadores com jogadores são amigos. Tem jogador que não se fala. Tem bolinho. Seleção brasileira tem uns bolinhos. Os caras nem se falam. Não são nem amigos. É só oi, 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 oi e acabou. Mas vai para dentro do campo. Não precisa ser amigo no futebol. Tem que desempenhar. Simples assim. Simples assim. Então, cara, a relação Felipe Luiz e Pedro, pelo fato do Pedro ter feito o gol, o que é que muda? A minha opinião continua a mesma coisa. Se o Pedro fizer corpo mole, ele tem que ficar fora, porra. Por mais que o Flamengo precise do Pedro. Mas, cara, você imagina como é que fica o Felipe Luiz se pega os números do Pedro, o Pedro continua não treinando, não fazendo nada. Os outros jogadores vão falar, pô, irmão, a gente está se matando aqui, o cara não faz nada e joga todo jogo. A gente tem que correr por ele. Já deu tempo de você ter o craque e o restante correr para você, igual era na época do Romário, que o centroavante não precisava marcar. Ah, mas o Felipe Luiz podia fazer um esquema para o Pedro. Hoje, você pode até fazer um esquema para o Pedro, mas ele vai ter que ajudar, porra. E o Felipe Luiz não está pedindo para o Pedro marcar o lateral, para marcar o ponta. Não é isso, porra. É para cercar a saída de bola, irmão. Para cercar na saída de bola. A gente não quer que o Pedro se compare ao Plata, ao Luiz Araújo, ao Bruno Henrique. Não, não é isso, parceiro. Mas ele tem que desempenhar. Para desempenhar, ele tem que estar fisicamente bem, porra. Senão ele vai ficar paradão. Ele vai ser aquele cone que todo mundo fala, porra, ninguém gosta. Então, na minha opinião, o fato do Pedro ter feito o gol quer dizer o quê? Que ele é um grande jogador, é um grande artilheiro,
O Flamengo precisa dele. O Felipe Luiz precisa dele. O Felipe Luiz nunca falou que não precisava. Sim. Agora, ele tem que ajudar os companheiros também, irmão. Se não ajudar, irmão, ele vai ficar no banco sempre, porra. Ele tem que provar que ele merece ser titular. Então, irmão, o fato de ele ter feito o gol não inocenta de nada as cagadas que ele fez. Ele mesmo disse isso. Já em relação à diretoria. Em relação à diretoria, para mim, muda sim. A declaração do Pedro foi direto. Pedro, perfeito. A diretoria tinha que se pronunciar. Esse porra, eu ia falar um nome aqui, mas aí ia ser ofensivo. Esse presidente do Flamengo, ele tinha que se pronunciar, irmão. Porque o tal do diretor, que eu não sei quem é, todo mundo acha que é o Boto, falaram que o Boto tomou um esporro pra coisa e tal, não sei o que lá, mas tinha que ter um pedido de uma conversa, irmão. Porque o cara, ele não, assim, eu, como eu falei, não acho que o Pedro foi humilhado com um print. E nem humilhado com o que o Felipe Luiz falou. Tá? Acho muito Nutella. Mas, beleza. Mas desvalorizou o ativo. Desvalorizou o Pedro e desvalorizou para o Flamengo. Eu acho que alguém tinha que pelo menos soltar uma nota, igual o Pedro soltou, soltar uma nota. Nesse ponto aí, acho que a situação é mais complicada do que a do campo. A situação do campo, Felipe Luiz e Pedro, o negócio vai. Se o Pedro não quiser ser amigo, porra, não precisa. Só tenha desempenho. Acabou, ele vai jogar. Se o Pedro tiver desempenho, ele vai jogar. Vai jogar todo jogo? De repente não, vai ter jogo que entra o Bruno Henrique, entra um outro centroavante. Mas ele vai jogar, ele vai estar no bolo, ele vai estar ajudando a galera. O tanto que os jogadores todos foram abraçar o Pedro quando ele fez o gol. Todos foram abraçar ele. Ele falou com o Felipe Luiz, escutou o Felipe Luiz, normal, normal. Para mim, um gol não muda absolutamente nada. Ele tem que continuar sendo profissional para querer jogar. Se não for profissional, o Felipe Luiz tem que tirar ele mesmo. Ponto. Como qualquer outro jogador. Agora, com a diretoria, acho que a coisa é diferente. Mas aí não depende do Pedro. A situação pode voltar ao normal. Quer dizer, o normal não vai voltar. Mas dá uma abafada se a diretoria se pronunciar. Se a diretoria não se pronunciar, o Pedro vai estar certo sempre. Sempre. Na situação Pedro-diretoria, o Pedro está certo sempre. Diretoria. Não o que ele fez para dentro do campo. O que ele fez para dentro do campo, o Pedro está completamente errado. O Pedro está completamente errado. Agora, com a diretoria, o Pedro está completamente certo. Então, amigo, a frase, os humilhados serão exaltados, eu discordo. Jesus o que precisa, o necessário, o suficiente, legal. Mas está na Bíblia que tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que fazer por onde. Ah, mexeu comigo psicologicamente. Não quero que o Pedro seja forte psicologicamente igual aos outros. Porra, mas se ele olhar para a situação do Bruno Henrique, é muito pior e o Bruno Henrique não deixou de treinar. Então, cara, tem que treinar e ter desempenho. Com a diretoria está completamente errada e ela que tem que se pronunciar. Eu acho que já deu esse assunto também, Pedro Felipe Luiz. Com a diretoria, eu acho que ainda vai rolar uma burburinha. Mas Felipe Luiz e Pedro, acho que já deu. E se na próxima partida o Pedro ficar no banco, é a opção do Felipe Luiz. Se o Pedro começar a desempenhar bem, igual o Felipe falou, gostei ele marcando, gostei da movimentação, gostei mais ainda do gol. Se ele fizer isso, ele vai ser titular. Agora, se ele não fizer, se ele só fez isso porque ele entrou, tem que ver os próximos jogos.
Se ele desempenhar, pô, não, fisicamente ele tá bem, bom, vamos botar ele. Então, tem que ser com calma também. Não é porque ele fez o gol, no próximo jogo já tem que botar ele e resolver os problemas. Para mim não é assim. Ele tem que ter desempenho, tá? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.